Olá, meus queridinhos, amados, amadas do 30 Semanas, participantes, voluntários e você também que está pela primeira vez, esteve e continua com a gente. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um dia do nosso devocional, um dia de cada vez, da Editora Espírita, da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que nós aqui como a Paz e Piedade, Paróquia Anglicana aqui na região metropolitana do Recife, adotamos, dentro do programa 30 Semanas que estamos aplicando, fazendo, participando, vivendo em nossa comunidade. Hoje nós estamos no dia 2, Começamos ontem mais uma semana 17, agora destruindo toda e qualquer justificativa. Isso é o que a gente vai fazer essa semana. Espero que ontem já tenha sido um começo poderoso na sua vida em Jesus. Hoje nós temos aqui no dia 2 um tema que diz assim: abandone a insegurança. Mas olha, antes da gente continuar, deixa eu fazer algo que até ontem eu esqueci. Deixa eu te pedir para você parar aí, E se você está gostando dos nossos vídeos, está contribuindo com você, dá um like, compartilha com muita gente, espalha isso, porque o nosso propósito é esse, Passamos a fazer e a compartilhar com todos vocês esses nossos comentários, bate-papo, para que a gente possa ajudar mais gente. Então espalha, envia. Talvez alguém hoje possa ter a vida mudada, por conta de um vídeo desse. Então deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Você tem se sentido inseguro ou insegura? Você, como é que tem encarado os desafios que a vida tem trazido para você? Como você tem feito isso? Nós temos aqui um exemplo, Nós temos um exemplo bíblico no livro de Josué 1:9. Nós temos exemplo, vamos ter aqui uma passagem, vamos ler essa passagem, mas nós temos o exemplo de Josué. E a gente vai comentar. Deixa eu ler primeiro aqui a passagem, que diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. É importante que a gente saiba o seguinte: qual é o contexto, aqui dessa passagem? O contexto é onde Moisés, que liderava o povo até então, tinha acabado de morrer. Moisés tinha acabado de morrer. E Josué agora estava assumindo a liderança do povo. Então veja, era um grande desafio para Josué, Apesar de que ele estava ali coladinho com Moisés, acompanhou, venceu, foi treinado para isso, mas agora ele estava só. Porém, ele estava só, mas olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Como prometia a Moisés, olha o que Deus estava dizendo a Josué: como prometia a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então presta atenção que Josué, essa altura, já tinha entendido, até mesmo ele tinha entendido muito antes, porque quando ele foi, junto com os espias, fazer como é que se chama? Vistoria da terra, para ver o que é que tinha, quais eram os perigos e tal. Só ele e Caleb tiveram a visão de que a terra era boa e que eles teriam que enfrentar assim tudo que tivesse ali para ganhar aquela terra. Então, desde aquela época, ele já tinha essa visão. E agora chegou a hora dele cumprir com a visão que ele tinha. Se ele não tivesse tido essa postura lá atrás, talvez ele não tivesse nem chegado aqui. E quando ele chega aqui, o Senhor diz isso para ele então: como prometia Moisés, todo lugar que puserem os pés, eu darei a vocês. Agora perceba, onde você puser o pé. Então, isso já remetia a Josué a uma ação. Ele tinha que entrar, ele tinha que colocar o pé ali, ele tinha que avançar, ele tinha que conquistar, ele tinha que enfrentar as dificuldades. Então, o contexto é exatamente esse: ele tem que enfrentar as dificuldades e seguir adiante. E Deus diz mais a ele no verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive
Olha só, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então perceba que Deus está dizendo aqui a Josué para que ele seja forte e corajoso. Ele não está exigindo, mas ele está dando uma orientação e está dizendo que o próprio Deus estaria com ele. Então, ele não exige que Moisés seja corajoso, ele dá palavra de motivação para isso e diz, e eu estarei com você. E dá o suporte necessário para que isso aconteça. Veja, viver a vida é perigoso, gente. Viver a vida é perigoso. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que é um esporte violento, o MMA, mas eu gosto de assistir pela estratégia. Em alguns momentos, né, realmente dá agonia, muito sangreiro, mas tem lutas muito técnicas. O exemplo de sobrevivência, muitas vezes, de um lutador que está numa posição inferior é muito interessante para mim, porque do nada ele ressurge, né? Ele não desiste e ele ressurge e vira a luta. Né? Eu critiquei muitas vezes Anderson Silva no momento que ele perdeu o cinturão, dizendo que ele brincou demais. Mas ele depois, eu vi uma entrevista dele dizendo, olha, esse era o meu estilo de vida. Quando eu entrava ali, eu entrava sempre para ganhar. E eu sabia que ao entrar para ganhar e só para lutar, eu já corria risco. É 50% de chance de ganhar, pelo menos, e 50% de perder. Então, a vida, gente, é assim. A vida tem seus riscos e nós precisamos viver. Olha o exemplo de Paulo. O que é que como foi que Paulo viveu? Lembre-se que Paulo foi uma pessoa intensa. E assim Deus quer que nós sejamos intensos. Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha, Paulo já não sabia, né, se o mais vantajoso era estar aqui ou seguir e estar com Jesus. Então ele vivia intensamente a vida em Jesus. Então ele era capaz de enfrentar as dificuldades, assim como ele foi intenso quando perseguia os cristãos, quando ele teve a sua conversão, quando o Senhor tocou o coração dele, ele passou a viver intenso a vida no Senhor. Ele diz, aguardo, no verso exatamente anterior a esse, ele diz assim, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, assim nós precisamos viver, sabe? Com essa mesma intensidade. Se nós não fizermos isso, o que vai acontecer é que nós vamos estar paralisados. E a atitude de ficar parado ou de se mover, cada uma delas vai ter a sua consequência. Mas perceba que estar paralisado não minimiza os perigos da vida. Os perigos vão continuar acontecendo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar essa palavra do Senhor, não é? E sermos corajosos, exercendo aquilo para o que Ele nos colocou aqui para que exercêssemos. Entende? Cumprindo o propósito dele, não fugindo do propósito dele. Eu sei que é realidade, as dificuldades existem, né? Perseguições, problemas, as nossas compulsões, os problemas de relacionamento, as coisas que nos atingiram e que continuam nos atingindo. Mas o que acontece é que a grande diferença é quando nós nos apegamos ao Senhor. É quando nós enfrentamos as circunstâncias olhando com o olhar, por exemplo, que Paulo tem aqui. Paulo diz assim no verso 27 desse capítulo, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito, em minha ausência fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então Paulo sempre estava encorajando o povo a seguir adiante, a exercer a sua fé. Sem de forma alguma, ele ainda diz no verso 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição. Para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Então, ele ainda completa dizendo que isso é um privilégio nosso de vivermos assim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, viver a vida em Jesus, né, é um privilégio. Agora, o privilégio vem acompanhado com esses desafios. Josué traz esse exemplo para a gente, que ficou no barco
né, com Deus até o fim, até onde Deus permitiu. Então ele entendeu a sua identidade em Deus. Paulo entendeu a identidade dele em Jesus, em Deus. E Paulo foi adiante. E assim como esses homens e outros mais na Bíblia, nós precisamos absorver, receber, viver a nossa identidade em Deus, de sermos filhos e filhas e de termos um propósito para cumprir. Então, abandone hoje a sua insegurança. Sentimos medo e insegurança quando a nossa primeira resposta para as circunstâncias não é Deus. Quando a nossa primeira resposta às circunstâncias são as fugas, as compensações, né, em resposta às situações da vida, e aí nós temos insegurança. Mas no Senhor nós somos fortes. O Senhor nos fortalece hoje, nos ajuda a enfrentar todo e qualquer tipo de dificuldade, Pai, externa ou interna, para que nós sigamos cumprindo o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Dai-nos coragem, em nome de Jesus. Amém, queridos e queridas. Até amanhã, se assim Deus permitir. Até lá.